25. Eu peço que aquele que estiver as Escrituras, caso alguém do seu lado não tenha, possa auxiliá-lo, compartilhando as Escrituras para que possam fazer a leitura da mesma. Salmo 25. Para quem está nos visitando, para que a gente possa aplicar uma prática da nossa igreja, fazer uma série de exposições com livros, cartas, e nós estamos estudando nesse momento uma série de exposição dos Salmos, o primeiro livro dos Salmos, que compreende do capítulo 1 até o capítulo 41. E nesta noite nós estaremos dando sequência e nós estaremos estudando esse sermão no capítulo 25. Peço que a igreja acompanhe a leitura desse texto da palavra do Senhor nosso Deus. Peço que os irmãos acompanhem silenciosamente e no temor do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Deus: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não sejas eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos o nome e agradecemos a Deus por estar reunidos neste lugar que o Senhor nos deu, para assim, ó Pai, guardar o dia do Senhor, cumprindo as tuas ordenanças, teus mandamentos, e assim, ó Deus, para o santificar. Abençoa cada família, cada lar aqui presente. Tem misericórdia de nós. Meu Deus, e agora nos faz calar. Quando neste momento do culto, ó Pai, nós paramos para ouvir o Senhor, a voz do Senhor que é poderosa. Nos faz calar, sossegar, para poder ouvir, compreender, e assim, ó Deus, ser pastoreado por Ti. Pedimos isso, ó Deus, por misericórdia e bondade do Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de mim também, Senhor. Este que vos fala, para que, Pai, não me seja dado, Pai, ao abrir os lábios, pecar contra o Senhor, mas que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, como esperar no Senhor em meio à angústia?
qual deve ser as minhas, ou então quais deve ser a minha atitude diante da angústia? O que eu devo fazer? Esperar ou agir? Talvez alguns de nós, no meio da aflição e da tribulação, a gente diga assim, a melhor coisa é esperar. Mas talvez para outros, diga-se assim, esperar, eu tenho que fazer alguma coisa. E talvez, tanto aquele que espera, como aquele que quer agir, no final, cada um quer ensinar ao outro como fazer alguma coisa. Ou então, quer mostrar para o outro que aquilo que ele faz está errado. Ou seja, esperar pode estar errado. Fazer alguma coisa pode estar errado. Nós somos de uma geração que somos impacientes. Talvez você vai dizer, pastor, qual geração não é impaciente? Nós somos de uma geração que tem dificuldade de esperar. Eu não sei quantos de nós, eu sei que isso não é uma coisa mais frequente, isso é uma coisa que parece que cada dia está mais distante, mas se você olhar, eu me lembro ainda, e talvez os irmãos devem lembrar, em tempos em que ficamos muitas vezes em fila de banco. Nós sabemos que hoje ficar em fila de banco é um caso muito raro, muito extremo, porque hoje nós temos a facilidade da tecnologia ou dos aplicativos, mas quantos de nós não lembram quando ficava na fila de um banco, e talvez quando fala em fila de banco, na sua mente vem o nome daquele banco, que quando você olha para ele, é sinal de espera. E aí esperar não é um problema, é esperar e ter alguém na sua frente que começa a dizer, essa fila não anda, que povo lento, esse banco podia ter mais funcionário, e aí ele começa a falar alto, não sei se você já viu isso, que esse tipo de gente começa a falar alto, e de repente ele cala, e logo quando a gente pensa que não, a gente está no meio da multidão, falando a mesma coisa, e a gente nem percebeu o que está falando, e aí podemos ficar com mais raiva, mais inflamado, e podemos fazer o quê? Está tão perto da fila, e tão perto do caixa, que a gente faz o quê? Amassa aquele papelzinho que tem aquela numeração, ou então levamos ele no bolso e disse, eu vou entrar na justiça, porque eu esperei tanto tempo. Nós somos de uma geração que é interessante, nós moramos numa cidade que, por graça de Deus, ainda temos o privilégio de não ter tantos congestionamentos. Às vezes ficamos um tempo em um trânsito, sinal parado, e basta, eu vou colocar aqui com muito exagero, 1 minuto para a gente poder dizer, nossa, como a nossa cidade está grande, está demorando tanto. Ou então a gente pode ter outras coisas dentro de casa, no trabalho, no relacionamento, que quer roubar de nós aquilo que nós deveríamos cultivar, que é esperar. Eu não sei se você é impaciente, eu não sei se você está impaciente nesta noite, mas uma coisa que nós podemos aprender neste salmo é sobre como esperar no Senhor. E eu quero pensar nisso, mas antes de pensar, eu quero trazer para nós uma introdução do contexto do Salmo de Davi. Nós temos que lembrar, queridos, que nós estamos diante de um salmo de um autor que é conhecido nosso. Nós sabemos que os Salmos do capítulo 1 até o 41, a maioria deles foram escritos pelo salmista Davi. Este homem que a Bíblia nos chama, de maneira, por causa da graça e da justificação em Cristo Jesus, o homem segundo o coração de Deus. E ele não é chamado homem segundo o coração de Deus, porque nele não houve pecado, porque nele não houve nenhum dolo, mas ele é chamado segundo o coração de Deus, porque Deus assim o chamou, e Deus assim o escolheu, Deus assim o preparou para realizar as suas obras, e para que assim ele fosse, para que assim nas suas obras, naquilo que Deus estabeleceu, ele glorificasse o nome do Senhor. Mas esses salmos, como eu acabei de falar, que na sua maioria é atribuída a Davi, cada um desses salmos que Davi escreve, ele é uma escola. Por exemplo, ele é uma escola de adoração. Em alguns momentos nós já vimos isso, Davi nos conduzindo a como adorar a Deus, a como aclamar a Deus no cenário da angústia. Este salmo também, ele é uma escola, por exemplo, sobre como orar ao Senhor Deus. Nós já vimos que no Salmo 3, 4 e 5, o salmista Davi nos ensina a orar ao Senhor. Ele nos ensina a orar de noite quando vamos dormir, ele nos ensina a orar quando acordamos, ele nos ensina a orar pela madrugada, e ele nos ensina também a orar no contexto das lutas.
Este salmo também é uma escola, porque ele nos faz aprender a clamar ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Este salmo também, ele não é somente nesses aspectos, mas ele é didático, mas ele é pastoral. Ele nos faz ver que o Senhor, o nosso Deus, e a pessoa do Senhor Jesus, é o pastor que conduz as nossas vidas pelo vale da sombra da morte. Este salmo também é uma escola que nos ensina a ver a razão da natureza que nós temos, que é pecadora e que precisa da graça de Deus, e que é consolada quando olhamos para Ele e vemos o próprio Cristo, o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então, queridos, esses salmos de Davi, ele também não é só uma escola para adoração, oração, mas ele é uma escola também que nos ensina a confiar no Deus da nossa salvação. Então, meus irmãos, perguntando nisso, o que ensina o Salmo 25? O Salmo 25 nos ensina a orar enquanto esperamos. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar de tribulação, ou quando ele vai falar nesse cenário, ele diz assim: na tribulação tenham paciência. E se você olhar aqui no mesmo contexto, ele vai usar a oração, e na oração sejam perseverantes. Ou seja, paciência na tribulação, mas perseverança na oração. Então o Salmo 25, queridos, ele vai nos ensinar a orar enquanto esperamos. Lembra quando eu falei? Na fila de um banco, nós, quando temos a oportunidade de esperar, nós aproveitamos a oportunidade que está nos dando para esperar, para murmurar contra o sistema, que é uma coisa que virou tão moderna hoje, na moda, né? Tudo é o sistema, né? Nós vamos falar daquele que está trabalhando, e nós, em vez de esperar no Senhor, a gente murmura contra tudo e contra todos. Este salmo, ele é um saltério, que é uma grande escola de oração, que nos ensina a confiar no Senhor, que nos ensina a suplicar ao Senhor, de maneira que agrade ao Senhor e esperar no Senhor. Uma coisa que nós devemos observar, quando formos olhar esse salmo ainda, é que esse salmo ensina para nós que esperar é uma realidade da vida. Querido, nem eu e nem você, nós não vamos viver nenhum dia da nossa vida sem que não tenha que esperar. Nós vamos ter que esperar o horário para o novo dia, nós vamos ter que esperar o horário de dormir, vamos esperar o horário do remédio, vamos esperar o horário do culto começar, vamos esperar chegar a segunda-feira, vamos esperar chegar ao final do mês. Ou seja, em toda a realidade da nossa vida, nós temos que esperar. Quando a gente não sabe o que é esperar, a gente reclama. Mas, irmãos, a questão aqui do Salmo não é somente esperar, mas é esperar com fé, em meio a um cenário de dor, que é, como diz alguns puritanos, é uma arte espiritual. Esperar, meus irmãos, é um dos exercícios mais refinadores da alma do crente. Esperar é um exercício que refina o desejo do nosso coração. Nós sabemos, queridos, que a alma natural, ou então a nossa natureza pecaminosa, ela é impaciente. Ela deseja as coisas de maneira imediatas, e essas coisas que a nossa alma deseja, elas devem ser o quê? Satisfatórias àquilo que a cobiça do nosso coração ordena. Porém, queridos, nós temos que lembrar que a graça, de maneira contrastante com a impaciência, ela nos ensina que a alma, a graça ensina a alma a submeter aos desejos e ao tempo e ao método de Deus. A graça ensina que o meu coração, ou que a minha vontade, deve se submeter a Deus, para que aprendamos a esperar a didática, a metodologia, o tratamento de Deus para as nossas vidas. Thomas Brooks chegou a dizer certa vez: a espera em Deus não é a perda de tempo, mas o fortalecimento da fé. Ele continuou dizendo: a vida cristã, de ponta a ponta, é uma vida de espera, confiante no Redentor. Então, meus irmãos, a grande pergunta desta noite para nós: como devemos esperar em Deus em tempos de angústia e de aflição?
Vamos ver então, irmãos, aprender com o salmista Davi como esperar em Deus. Do verso 1 ao 3 e depois do verso 15 ao 18, nós vamos perceber o quadro circunstancial do salmista Davi. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que é importante perceber essa situação do salmista Davi, ou então o quadro circunstancial. Do verso 1 ao 3, nós vamos encontrar Davi, nós vamos ver o contexto da aflição de Davi. E do verso 15 ao 18 também veremos o contexto da aflição de Davi. Então vejamos, queridos, olha o que diz o verso 1 ao 3. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Meus irmãos, percebam que quando nós lemos aqui, Davi, ele traz um pronunciamento que é pactual. Ele diz: a ti, Senhor. Nós já explicamos essa expressão, que ela é pactual, ela mostra o poder de Deus e a provisão de Deus. Mas há uma figura que é interessante, que diz: elevo a minha alma a ti, ou então, eleva a minha alma. Essa expressão, irmãos, eleva a minha alma, ela traz para nós uma imagem que eu penso que é oportuna. Ela cria um ambiente, ao que nos parece, é que Davi está numa situação que ele está submergido, é que ele está numa situação de aflição, é numa situação que ele está imerso, ele está em profundidade. Por isso que ele diz: elevo a minha alma. Essa expressão mostra um anelo e um desejo de alguém que quer subir, alguém que quer sair dessa situação aflitiva. E aqui ele vai, ao que nos parece, ele está numa situação de espera, e essa espera está num contexto de pessoas traiçoeiras perto dele. Veja o que ele vai dizer: a ti, Senhor, eleva a minha alma. E aí ele faz uma afirmação: Deus meu, em ti confio. E ele vai dizer: em ti, ou melhor, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, quando a gente começa a olhar, queridos, nós podemos perceber algumas coisas que trazem a aflição a Davi, ou o contexto da aflição de Davi. E a primeira delas, queridos, é que existe ao lado dele pessoas traiçoeiras. Existe pessoas que estão perto dele, irmãos, e a palavra traiçoeira, ela aponta para um grupo de pessoas que estão preparando armadilhas. São pessoas que não dá para confiar, são pessoas cujo comportamento tira de nós a paz. Ele vai dizer: Senhor, ele vai dizer: não seja eu envergonhado, e nem exulte sobre mim os meus inimigos. E lá no verso 3, porque ele diz que eles procedem traiçoeiramente. No verso 15, nós podemos ver a mesma expressão. Ele, olhando o verso 15, ele vai usar a mesma coisa. Ele diz: olha, os meus olhos se elevam. De novo, olha, ele está submerso, mas os meus olhos se elevam, meus olhos olham e continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Então percebam que Davi, ele vai dizer que ele está numa situação de espera, e existem pessoas que são traiçoeiras, que estão perto dele, e ele se sente como alguém que está preso a uma armadilha. Ele se sente como alguém que vinha andando e colocaram uma armadilha e ele caiu nela. E aí, quando a gente olha, esse é o cenário. Primeiro, ele tem pessoas que são traiçoeiras, pessoas que prepararam a armadilha, e ele se sente o quê? Preso. Ainda que ele não tenha corrente nos pés, ainda que ele não tenha algemas nas mãos, ele está se sentindo preso, porque, meus irmãos, é muito ruim, é muito desconfortante andar ao lado de alguém que é traiçoeiro. Você não consegue relaxar, você não consegue baixar a guarda, porque você não sabe a hora e nem o momento que ele vai te atacar. Acaba que você fica o quê? Preso. Uma outra coisa que ele vai nos falar também, queridos, é que nesse cenário dessa armadilha, quando a gente olha para o verso 5, nós podemos perceber que ele vai falar que nesse cenário, ele só tem uma coisa a fazer: esperar por salvação. Enquanto ele está na armadilha, ele espera por salvação. Veja o verso 5: guia-me na tua vereda, pois tu és o Deus da minha salvação. Ele está dizendo: olha, eu estou andando nesse momento, mas eu espero que o Senhor me salve.
Por outro lado, queridos, nós também vemos que esse salmista, ele tem a noção de que parte do seu sofrimento, parte da sua angústia, parte da sua dor, que é tão forte nessa espera, não tem a ver só com inimigos que são traiçoeiros, ou pessoas que armam um laço, ou que estão pelo caminho, mas quando a gente olha mais adiante, mais adiante, o verso 6, tem a ver com o seu próprio pecado. Então, queridos, vejam o que ele vai dizer. O salmista, ele sabe que a sua angústia também é pelo fato dos seus próprios pecados. Olha o que ele vai dizer no verso 6: lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então veja o contexto da aflição. Existem inimigos, ele acha que ele tem a sensação de estar preso. Nós falamos no verso 15 que ele diz que ele pede que o Senhor livre os seus pés. Ele agora vê a condição do seu pecado, e no verso 17, olha o que ele vai dizer: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Ele vê o seu próprio pecado, ele vê que ele está angustiado porque o seu pecado, além dos inimigos, e o seu próprio pecado. Uma outra coisa que nós podemos ver, irmãos, o contexto da aflição é que ele se sente sozinho, ele se sente aflito, porque no verso 6 ele vai dizer: lembra-te de mim. Essa expressão é uma expressão que mostra que Davi, nesse cenário dos inimigos, no cenário do seu pecado, ele se sente sozinho, ele se sente esquecido, ele está aflito. E é por isso que no verso 16 ele também vai dizer: volta-te para mim, Senhor, e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Então, existem os inimigos, existe o seu pecado, existe os laços, existe essa inquietação dele, existe essa ação de estar sozinho, de aflito, e sem contar, queridos, que tudo isso cria no ambiente do seu coração um cenário de grande tribulação. Por isso, quando a gente vê no verso 17, diz: alivia-me das minhas tribulações. Ele vai dizer: tira-me das minhas angústias. Davi, esse é o contexto, queridos. Nós não sabemos em que momento Davi escreveu este salmo. Nós não sabemos que tipo de ameaça ele está enfrentando, que é tão severa na crise externa, quando ele fala de traição, de traiçoeiros, de laços. Nós não sabemos que tipo de inimigos são esses, mas nessa crise externa, mas na sua crise interna, porque aqui há uma crise externa e há uma crise interna. E na sua crise interna, ele fala da sua culpa, ele fala do seu pecado, ele fala do pecado da sua mocidade, ele fala de coisas que lá do passado, nós não sabemos o que é, mas nós sabemos que ele está esperando uma resposta de Deus, porque isso tem um angustiado, e ele está esperando que Deus o responda, ele está esperando que Deus se manifeste, ele está esperando que no ambiente dessa dor, dessa solidão, em que ele clama esperando no Senhor, ele está esperando que o Senhor o ouça. Certa vez, um puritano disse que as aflições externas e as misérias internas servem para nos levar mais profundamente a Cristo. Assim como Davi, eles continuam dizendo, este puritano, reconhecemos que não sofremos apenas por causa dos outros, mas também sofremos por causa da nossa própria pecaminosidade. Todavia, continua ele dizendo, bendito seja Deus que em Cristo provê tanto perdão para os nossos pecados, quanto a libertação das mãos dos nossos inimigos. E John Owen também disse o seguinte: as profundezas do nosso pecado apenas revelam ainda mais a profundidade da graça de Cristo. Esse é o contexto da aflição. Esse homem está esperando. O texto tem mais coisas, mas nós podemos ver que ele está esperando. Esse é o contexto da sua aflição.
Agora, a segunda coisa que podemos ver é perguntarem como é que Davi faz então nesse contexto da aflição? Como é que Davi espera no Senhor? Nós falamos da sua dor, mas a pergunta é, como eu faço, ou como eu posso aprender a partir das Escrituras sobre esperar no Senhor? E é interessante, irmãos, que enquanto Davi espera, ele toma 3 atitudes que devem servir para nós como parâmetro para poder aprender a esperar quando estamos angustiados. E o primeiro parâmetro que Davi estabelece para nós, queridos, se você olhar do verso 1 ao 3 do capítulo 25, é aprender, pedir proteção a Deus. Queridos, no contexto da angústia, da necessidade de aprender a esperar na tribulação, dos inimigos externos e do inimigo interno, nós temos que aprender a pedir de Deus proteção, porque olha o que o salmista diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Meus irmãos, mesmo no meio da aflição, Davi não se deixa consumir pelo desespero, ele se eleva à presença de Deus em oração, ele pede proteção contra a vergonha, ele pede proteção contra os seus inimigos, ele pede proteção contra o escárnio. Davi está dizendo: Senhor, eu elevo a minha alma. E por que ele eleva a alma a Deus? Porque ele faz uma afirmação, meus irmãos, que é pública, como uma profissão de fé. Ele diz: porque em ti confio. Irmão, só pede proteção a Deus aquele que confia no Senhor. Olha o que ele vai dizer: porque ele pede a Deus e porque ele confia no Senhor. Olha o seu pedido: que eu não seja envergonhado e que nem exultem sobre mim os meus inimigos. E aí há uma afirmação, irmãos, que é linda e profunda: com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Então, queridos, Davi pede proteção, e mais do que pedir, meus irmãos, Davi faz uma declaração de confiança. Olha o que ele vai dizer: nenhum dos que esperam serão envergonhados. Quem espera no Senhor, queridos, pode até sofrer por um tempo, mas não será abandonado, porque o Deus fiel guarda os seus filhos até o fim. Meus irmãos, Richard Sibbes chegou a dizer: enquanto o mundo joga lama sobre nós, Cristo cobre-nos com seu santo manto da justiça. Enquanto o mundo continua nos acusando e armando armadilhas, Cristo cobre-nos com seu manto da justiça. Queridos, o nosso maior perigo não é a vergonha humana, mas a vergonha diante de Deus. Em Cristo, queridos, em Cristo não apenas somos guardados da vergonha presente, mas em Cristo estamos livres da vergonha eterna. Em Cristo, que é a nossa rocha, que é a nossa esperança, quando a gente olha para o desprezo dessa geração, nós podemos ter o consolo, porque Davi diz que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados, ainda que este grupo proceda traiçoeiramente. Então, queridos, na nossa angústia, peça: Senhor, proteja-me. Eleve a alma ao Senhor: Senhor, me protege. Nós somos fracos, queridos, nós somos necessitados, mas louvado seja Deus, porque Ele cuida de nós. O segundo aspecto, olhando ainda o cenário em que Davi nos ensina como esperar. Nós não precisamos somente esperar pedindo proteção, mas nós podemos esperar, queridos, pedindo instrução de Deus, porque nós podemos dizer: Senhor, me protege, e Ele vai nos proteger, mas nós temos que pedir instrução e sabedoria, porque veja, irmãos, do verso 4 ao 5, olha o que Davi vai dizer: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Meus irmãos, peça a Deus instrução. No meio da dor,
Davi reconhece a sua necessidade, ele reconhece que precisa ser protegido, mas ele reconhece que ele precisa ser ensinado. Meus irmãos, a tribulação é uma escola de Deus, a tribulação é uma escola do Senhor Deus em nossas vidas. Quantas vezes, meus irmãos, as aflições servem para abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para a realidade que precisamos aprender de Deus. É no sofrimento, querido, que aprendemos as lições que nunca poderíamos aprender no tempo do conforto. Veja, queridos, o que Davi vai dizer. Ele usa 4 expressões muito fortes. A primeira: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ele pede: Senhor, me ensina a conhecer. Depois ele pede: Senhor, ensina-me as tuas veredas. Depois ele diz: guia-me na tua verdade. E depois ele repete: ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Meus irmãos, é interessante que Davi, ao que nos parece, irmãos, me permitam trazer aqui essa ilustração à nossa mente. Parece que Davi está sentado no contexto da aflição, como um aluno que está sentado sobre a cadeira, na mesa, à frente do seu mestre, e recebendo os ensinos para poder resolver as questões. Eu sei que na escola nós aprendemos o ensino para responder as questões da matemática, da ciência, do português, e assim para poder crescer e assim ter um futuro, entre aspas. Mas aqui, meus irmãos, Davi se senta no banco da pedagogia de Deus para aprender sobre algumas verdades. Primeiro, a primeira necessidade que a gente tem, queridos, no meio da aflição, é aprender a respeito do caminho do Senhor. Qual o caminho devo seguir? Qual é o melhor caminho a andar? Aí nós podemos ver que Davi está lá, e queridos, ele pede para ensinar a respeito das veredas. Não é somente conhecer o caminho, mas saber como andar nas veredas. E eles: guia-me na tua verdade, ensina-me. Guiar, aprender como alguém que tem um tutor, que pega na mão e que orienta, queridos. E aqui é interessante que Davi ele vai pedir isso. Ele pede: Senhor, ensina-me. Ou seja, não me deixe desperdiçar essa dor. Eu não sei quantos já ouviram falar desse livro do John Piper, Não Desperdice o Seu Câncer. É nessa linha que John Piper está falando. As lutas e as tribulações, queridos, são um momento de Deus para abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para aprender a andar no caminho dele. Então, queridos, o que nós podemos fazer então? Eu penso que um princípio que nós podemos aplicar é: não endureça o seu coração no dia da angústia, mas aprenda a orar, dizendo: Senhor, ensina-me, e não desperdice esta dor. Certa vez um certo escritor disse: Deus escreve a sabedoria não na areia, mas nas rochas cortadas pela dor. Deus escreve, irmão, a sabedoria não na areia, mas nas rochas cortadas pela dor. Que a nossa oração, queridos, seja não apenas livre-me do sofrimento, mas santifica-me por meio dele, me fazendo aprender a depender e ser guiado por ti. Qual é o terceiro parâmetro que Deus nos ensina? Se o primeiro é proteção, se o segundo é instrução, qual é o terceiro? Ele pede misericórdia e perdão. Olhando o verso 6, olha o que ele diz: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Queridos, Davi reconhece que parte do seu sofrimento é consequência também não só das tribulações externas, mas também a parte do seu sofrimento tem a ver com uma luta interna que nós chamamos de pecado, e que é pecado, porque o pecado no nosso coração, irmãos, traz sofrimento à nossa alma. E ele pede: Senhor, lembra-te
Ele pede a Deus, queridos, que se lembre da sua misericórdia e não das suas transgressões passadas. Ele, veja, irmãos, o princípio aqui é de humildade. Ele sabe que está em pecado, ele sabe das consequências do pecado, porque pecado, queridos, é a transgressão da lei de Deus. Mas sabe o que ele faz? Ele pede: Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, que percepção Davi tem? Davi sabe que nesse momento de dor, quando ele vai fazer um autoexame, ele percebe que o que ele precisa agora é da misericórdia de Deus, é da bondade de Deus, que são instrumentos que são desde a eternidade e que acompanham aqueles que amam o Senhor. Olha o que ele vai dizer: não te lembre do meu pecado da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Meus irmãos, o que Davi está nos ensinando aqui? É que ele usa o momento da dor, queridos, também para fazer um autoexame. Por que, Senhor? Às vezes a gente pergunta assim, né? Senhor, por que está acontecendo tanto isso na minha casa? Por que eu estou passando por isso? Por que as coisas não mudam? Mas será que a pergunta que nós deveríamos fazer não seria outra? Para que, Senhor? Para que eu e você nos lembremos da misericórdia e da bondade de Deus. Para que eu e você lembremos que, apesar do nosso pecado, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, nós precisamos de bondade e misericórdia. Nós cantamos aqui nesta noite de uma maneira tão alegre, tão urgente. Mas será que quando nós cantamos, nós lembramos de fazer um autoexame, que o nosso pecado afronta Deus, que o nosso pecado afronta a sua majestade? Ou a gente está sentado nesse banco achando que é uma coisa de só menos porque eu não tinha nada para fazer no domingo à noite e eu vim para cá? A memória dos nossos pecados, queridos, pode ser um grande peso sobre a alma, mas Davi nos faz lembrar que a misericórdia de Deus é mais antiga do que os nossos pecados. Porque, meus irmãos, os nossos pecados começaram no dia que nossos pais pecaram, mas a bondade e a misericórdia de Deus está aí no verso explícito. Ela é desde a eternidade. João Flavel chegou a dizer certa vez: as misericórdias de Deus são como o oceano, sempre profundas, nunca secam. Queridos, então, caminhando para, finalmente nós podemos caminhar agora pensando no verso 12 ao 14, perguntando: quais são as verdades então que sustentam o coração deste homem que espera no Senhor? Que deve ser o instrumento do meu coração e do seu? Quais são as verdades que sustentam o coração deste homem? Meus irmãos, agora Davi, ele vai parar de pedir e ele vai começar a pregar para si mesmo. E, meus irmãos, olha que aprendizado nós temos vindo do verso 12 ao 14, que ele diz. A primeira coisa que nós olhamos no verso 12 é que ele diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Irmãos, quais são as verdades que Davi usa, irmãos, para pastorear seu coração? E daí uma delas, a primeira, irmãos, é que nós somos chamados a temer ao Senhor. Meus irmãos, vejam o que ele vai dizer: que o homem que teme ao Senhor, o homem que traz no seu coração esse respeito, ele é instruído no caminho que deve escolher. Um homem que teme ao Senhor, ele não vai andar de maneira abrupta, porque o princípio da sabedoria, ele sabe que é o temor do Senhor. É por isso que Salomão, quando vai falar ao seu filho, Salomão andando com o seu filho, ele diz: olha, filho meu, ouve a instrução do teu pai e o ensino da tua mãe,
Mas antes de dizer isso, ele vai falar assim: olha, lembra que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E com esses dois parâmetros, ou que eu posso chamar de duas colunas, ele vai estabelecer um comportamento. Ele vai dizer: olha, quando os pecadores te chamarem para pecar contra o Senhor, e aqui é numa linguagem mais minha, irmãos, perdão, ele vai dizer: não permitas, não consintas. Mas por que você não vai permitir? Por que você não vai consentir? Porque, irmãos, está aqui o princípio inserido, porque ele diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Irmãos, o homem que teme ao Senhor será instruído por Deus, ele será aconselhado por Deus, ele será dirigido por Deus, ele será consolado por Deus para o caminho que deve andar. Mas, meus irmãos, o salmista Davi não para por aqui, que no verso 3 ele vai lembrar, e aqui, meus irmãos, nós estamos vendo o salmista lembrando os atributos de Deus. Ele está lembrando que Deus é quem instrui, porque no verso 12 ele vai falar: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá. Meus irmãos, é Deus quem instrui o homem no caminho da aflição. A segunda coisa que ele vai nos dizer está no verso 13, é que, olhando o verso 13, ele diz: olha, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O que isso quer dizer? É que Deus faz repousar a alma do homem piedoso, porque o homem piedoso que é instruído no caminho do Senhor, ele descansa no Senhor, porque ele sabe, como ele já disse anteriormente, ele não será envergonhado, porque o Senhor não somente cuidará dele na sua prosperidade, mas ele vai fazer a sua alma repousar na sua prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, o que o salmista está dizendo para nós é que a verdade que sustenta o coração do que espera é ser instruído pelo Senhor, é repousar a alma no Senhor, e por fim é confiar nos segredos do Senhor. Irmãos, olha o verso 14, que ele vai dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Um certo pregador, expondo esse texto, chegou a dizer que essa expressão, queridos, ela traz a ideia, e aqui eu vou usá-la nesta noite como ilustração para nós. Essa palavra traz a ideia de que Deus dá o seu segredo àqueles que o temem. Ou seja, Deus compartilha o seu segredo, Deus compartilha a sua vontade para aqueles que o temem. Por isso que no verso 14 que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Nós já ouvimos, irmãos, permita-me usar essa ilustração, ainda que ela não chegue à plenitude do que o texto está dizendo, mas não é assim que a gente faz com alguém que a gente confia, com alguém que a gente gosta, que é alguém que a gente tem respeito. A gente chega para essa pessoa e vai fazer uma confidência, vai contar um plano, vai partilhar um plano. Aqui o que o salmista está dizendo é que o homem que é instruído pelo Senhor, o homem que repousa a sua alma no Senhor, ele terá do Senhor a intimidade do Senhor, ou seja, ele terá do Senhor a sua confiança no Senhor, vai fazer com que ele receba aquilo que esse pregador chama de segredos do Senhor para aqueles que o temem. Ou seja, Deus vai revelar a sua vontade pelas Escrituras, e talvez, queridos, nós não entendamos a vontade de Deus revelada, porque falta conhecimento e intimidade com o Senhor das Escrituras. Por isso que a gente não sabe a vontade de Deus, por isso que a gente não conhece a vontade de Deus. Davi, queridos, ele diz que o Senhor trata com intimidade aqueles que o temem de verdade. Ele revela o seu coração para os seus amigos. Meus irmãos, nós podemos ver isso de maneira tão preciosa. Antes da queda, nós sabemos que Deus ia encontrar Adão, e Deus conversava com Adão. Nós podemos ver, queridos, Deus conversando com Abraão, nós vamos ver Deus conversando com Jacó, Deus conversando com Isaac, Deus pastoreando aqueles que andavam com ele.
Queridos, quais são as verdades que sustentam o coração daqueles que esperam? É a instrução do Senhor, que é feita no temor do Senhor. É a confiança que revela o temor do Senhor. E buscar compreender a bondade de Deus revelada nas Escrituras. Um certo escritor cristão disse: Deus revela seus segredos àqueles cujo coração são humildes bastante para guardá-los com reverência. Quando uma pessoa que é muito próxima sua compartilha uma coisa com você e pede para você orar, é porque, queridos, ele sabe que você pode guardar e orar. Deus revela os seus segredos àqueles cujo coração são humildes bastante para guardá-lo com reverência. Ou seja, quando Deus nos instrui, pegue a instrução que vem de Deus, meu irmão, no contexto da dor, guarde-o no seu coração com muito apreço, porque isso te instruirá no caminho que deve andar. E do verso 15 ao 18, do 15 ao 22, nós encontramos o clamor final. E qual é o clamor final daquele que espera no Senhor? Os Salmos, irmãos, devem lembrar que no Salmo 25, ele começa no verso 1 dizendo: a ti, Senhor, eleva a minha alma. E agora, queridos, quando nós chegamos agora no verso 18, nós podemos ver no verso 15, nós podemos ver o salmista dizendo: os meus olhos se elevam. Ele agora caminha para o final e percebam que ele começa com um olhar elevado para Deus, mas agora ele termina da mesma forma, com um olhar elevado para Deus. Meus irmãos, Davi sabe que Deus agirá. Davi sabe que Deus vai cuidar dele. Porque veja, irmãos, no verso 15 ele diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois, olha que afirmação ele vai dizer: pois ele me tirará os pés do laço. Deus afrouxará o laço, Deus quebrará a armadilha, Deus vai libertar o seu servo. Meus irmãos, no meio da ansiedade, no meio das dúvidas, no meio das dores do coração, Davi se apega à esperança da salvação que vem em Deus. Por isso que ele diz: os meus olhos continuamente elevam ao Senhor. Porque, meus queridos, o clamor final do servo de Deus que espera nele é salvação. Senhor, salva-me. Davi sabe e ele tem confiança que Deus vai responder. Davi sabe que o seu Deus é o seu porto seguro. É por isso que ele vai dizer mais adiante, ele não somente diz que ele eleva os olhos, mas ele clama: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Eu sei, Davi está dizendo que o Senhor pode voltar para mim. O clamor, meus irmãos, final daquele que espera é salvação. Não é que diz: Senhor, tira de mim aquele patrão que é chato. Senhor, muda meu emprego. Senhor, troca esse carro que é velho. São coisas que a gente pede: Senhor, tira essa dor. Vocês podem perceber, irmãos, que além de Davi tenha falado tudo isso, a ênfase de Davi é o quê? Senhor, me dá a tua salvação. Me dá, Senhor, essa libertação. É uma consciência de que Deus vai responder. É uma consciência de que Deus vai tirar o laço do pé. É uma consciência de que Deus vai tratar do seu pecado, dos seus inimigos externos, dos seus inimigos internos. Deus vai conduzi-lo. E isso, irmãos, deve ser a atitude daquele que espera. Ele deve esperar a salvação que vem do Senhor. O meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor. E olha a beleza dessa expressão. Você já parou a pensar na beleza da dimensão de que essa expressão do Senhor, que
que fez os céus e a terra. Só Ele, irmãos, pode continuamente, ou melhor, só Ele pode nos tirar os pés do laço. Então, quais são as aplicações que nós podemos fazer nesta noite? O que fazer, então, quando espero pela resposta de Deus? Em primeiro lugar, querido, o conselho continua que a gente acabou de falar, e aqui será uma forma de repetição. Eleve a sua alma e seus olhos ao Senhor. O salmista diz no Salmo 25: eleva ao Senhor a minha alma, Deus meu, porque em ti confio. Segunda coisa, segundo conselho, peça proteção, mas também, querido, confesse a sua confiança. Senhor, protege-me, porque em ti eu confio. Terceiro, busque a instrução de Deus. Permita que Deus, querido, te ensine no seu sofrimento, antes de abrir a boca para murmurar de A, de B, da dor. Senhor, me ensina, me instrui, me guie na minha aflição. Quarto, peça misericórdia. Reconheça que muitas dessas coisas que sofremos é o nosso próprio pecado, é a nossa afronta a Cristo. Por isso somos chamados ao arrependimento e peça misericórdia. O que fazer, pastor, quando eu não sei como orar? Clame misericórdia, misericórdia, misericórdia. Quinto, reforce a sua fé nas verdades eternas de Deus. Peça instrução, peça que Deus te guie, peça que Deus se revele a você pelas Escrituras. Senhor, me guia, me ensina, se revele a mim nas Escrituras. Sexto, espere, querido, olhando para o alto, com os olhos fixos no Senhor e na sua salvação. Se tem uma coisa que não deve nos alegrar, é se alegrar no Senhor e na força do seu poder. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o nosso Deus, Ele não abandona o que nele espera. O Senhor é fiel. E no tempo certo, o seu socorro virá. Agora, quando nós olhamos para Isaías capítulo 9, aquele menino que o Senhor nos deu, o governo está nos seus ombros, que se tornou homem, que padeceu e sofreu em nosso lugar. Ele já nos resgatou e já nos perdoou todos os pecados. Por isso, só na cruz nós vamos nos gloriar. E que Deus tenha misericórdia de mim e das nossas vidas, para a glória do seu nome.